falar com a Camila Rorato agora sobre um outro caso também marcante aqui na cidade de Cascavel. O Ayrton Guilherme, depois de uma discussão boba também na Avenida Paraná, ele foi empurrado depois de uma trombada, tomou um chute ali e acabou sendo atropelado por um ônibus. Graças a Deus, ele deixou o hospital, já está em casa com a família, mudou muito depois do acidente, perdeu muito peso, diz que não se recorda muito do que aconteceu, mas graças a Deus está em casa. Lutou pela vida durante todo esse tempo em que ficou no hospital e a gente torce pela recuperação completa e plena dele. Inclusive tem imagem dele chegando aí, ó. Vamos colocar com áudio inclusive dele chegando. Oh, meu Deus. Tá com saudade do mano? Tá grande, né, Gui? O irmão dele recebendo o Ayrton Guilherme. Que cena bacana de ver, né? Não precisava passar por isso também. Uma discussão boba. Boba, porque um trombou na rua. Um trombou de ombro com o outro na rua. E chegar a esse caso. Horrível isso, né, gente? Mas que bom que ele está se recuperando. Tem um longo processo, uma longa caminhada pela frente. A Camila Rorato vai entrar com a gente nessa história. E é um alívio, né, Camila, saber que o Ayrton está em casa, podendo se recuperar. Pois é, Parra, e a gente vem acompanhando essa história também desde que tudo aconteceu, inclusive com conversas com a mãe, entrevista com a mãe dele dentro da casa deles, a mãe que ainda estava bastante emocionada porque esse acidente tinha recém acontecido e no dia que a gente conversou com ela, eu lembro que ela não tinha nem mesmo muitas informações sobre qual era o estado de saúde do filho, ela ainda não tinha nem mesmo conseguido conversar com o médico para entender exatamente qual era a condição em que ele estava naquele momento. E como você disse, essa chegada dele em casa foi um momento bastante emocionante. A gente sabe que ele já estava também bastante ansioso para voltar para casa. Foram aproximadamente 30 dias no hospital, a maioria desses dias internado na UTI. Inclusive, nesse período em que ele esteve no hospital, ele conversou com uma psicóloga e disse para essa psicóloga, falou para ela sobre essa vontade e essa saudade que ele estava sentindo de voltar para casa, de estar em casa, de tomar refrigerante, de comer hambúrguer, comer chocolate, enfim, esse momento chegou. Durante esse período no hospital, como você disse, foi um período bastante complicado, ele passou por cirurgia, ficou na UTI, perdeu cerca de 20 quilos, ficou bastante debilitado, vem se recuperando aos poucos, mas agora está em casa para acelerar ainda mais essa recuperação, porque está ali cercado também da família, de pessoas que ele ama e que também amam ele, né? A gente, como eu disse, acompanha esse caso desde o início e vai continuar acompanhando também, porque a partir de agora a polícia espera para ouvir o Ayrton Guilherme para, enfim, encerrar esse inquérito, essa investigação dessa situação que foi registrada aqui em Cascavel. A família também quer saber em que tipo de crime essa situação será enquadrada, se será mesmo uma lesão corporal, como vinha sendo trabalhada desde o início, ou então uma tentativa de homicídio. Para quem está em casa, para a gente relembrar um pouquinho dessa história, aconteceu aqui em Cascavel durante um fim de semana, na Rua Paraná, uma rua já bastante movimentada aqui da nossa cidade. Numa noite de fim de semana, a rua estava também bastante movimentada, vários carros, também várias pessoas nas calçadas, justamente naquele trecho em que tem vários bares e baladas. O Ayrton Guilherme e esse outro rapaz envolvidos, eles passavam em lados contrários ali na calçada. E eles esbarraram um no outro quando estavam passando por esse local. E aí eles começaram então uma discussão. Esse jovem deu um chute no Ayrton Guilherme, que estava de costas para a rua. Ele foi jogado para a rua, foi arremessado para a rua por conta desse golpe, desse chute, exatamente no momento em que passava um ônibus pelo local. E Ayrton Guilherme foi então atingido por esse ônibus e foi direto para o hospital e ficou na UTI então por vários dias. Agora esse resultado de que ele está em casa. Inclusive, a nossa equipe acompanhou a chegada dele em casa, esse momento que foi bastante emocionante, e a gente vai acompanhar agora essa matéria completa, que mostra o momento da chegada e conta um pouquinho de toda essa história também, até chegar esse momento. Parra, vamos assistir o VT. Um mês depois, Ayrton Guilherme recebeu alta do hospital. Agora, se recupera em casa. O jovem que no dia 22 de maio levou um chute ao esbarrar em outro rapaz. Empurrado, foi atingido violentamente por um ônibus na Rua Paraná, centro de Cascavel. A vítima ficou em estado grave.
permaneceu internada na UTI por vários dias. O inquérito ainda não foi finalizado, mas segundo a Polícia Civil, todas as testemunhas já foram ouvidas e concluídas as diligências, restando apenas ouvir Ayrton para que o processo seja então encaminhado à Justiça. Segundo o que a família me relatou, ele não sabe o que aconteceu lá, não se recorda o que aconteceu no dia, sabe que foi atropelado por um ônibus, né? Mas não sabe os detalhes, diz que não consegue lembrar ainda alguns detalhes lá do crime. A oitiva dele ainda está marcada para a próxima quarta-feira e acontecerá na 15ª Subdivisão Policial em Cascavel. O rapaz que empurrou Ayrton, depois do crime, não foi encontrado pela polícia, mas na semana seguinte se apresentou acompanhado do advogado. O caso começou a ser tratado como lesão corporal, mas depois passou para a tentativa de homicídio. O único ponto divergente que nós encontramos ainda dentro do inquérito são duas versões, né? As testemunhas de acusação que foram arroladas por nós, né, os momentos que antecederam ao chute, dizem que o Ayrton Guilherme não ofendeu o acusado, tá? E a única testemunha que foi arrolada pelo acusado, que estava com ele no dia dos fatos, caminhando lado a lado com ele, como aparece nas imagens, alega que o Ayrton Guilherme ofendeu, né, xingou o acusado. Depois do inquérito finalizado, é que a Justiça vai realmente decidir o que deve acontecer. Isso tem que passar pelo Ministério Público, vai depender do entendimento lá e depois a ação corre para a Justiça. Mas o bom, o importante é que o Ayrton Guilherme está em casa se recuperando. Toda a força para você, tá, meu irmão? Que você possa se recuperar plenamente e possa voltar a ter uma vida normal. E se esqueça, né? Passe uma borracha em tudo isso que aconteceu. Vamos falar do trânsito nosso de cada dia, porque o número de acidentes com motos continua aumentando bastante em Cascavel. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, são também os acidentes que deixam as pessoas mais feridas. Já falei sobre isso, gente. Pelo amor de Deus, você que é motoqueiro, motociclista, tome mais cuidado. Numa batida é sempre você que vai levar a pior. A câmera de segurança mostra o momento em que duas motos batem no cruzamento do centro de Cascavel. Por sorte, os dois homens tiveram ferimentos considerados leves. Quase sempre, batidas assim provocam resultados graves. São principalmente escoriações, fraturas em braços, arcos costais, fratura em perna, algumas lacerações, que são aqueles ferimentos que acabam sangrando bastante. Então, o motoqueiro, no final das contas, acaba sendo sempre prejudicado, né? Desde um acidente com automóvel até com outra moto, até um anteparo, que foram ocorrências que tiveram ontem na cidade. O bico chegou depois de... Olha, o carro foi entrar aqui, ó. Infelizmente, eles aumentaram muito em decorrência dessa rotina apressada nas cidades, né, que as pessoas acabam exigindo maior serviços de motoboys, às vezes até as pessoas, na intenção de terem maior agilidade no trânsito, acabam adquirindo a moto para ir para o serviço. Em Cascavel, a gente observa essas ocorrências principalmente nos horários de entrada e saída do serviço, e também no horário do almoço. A gente teve um probleminha na exibição da reportagem, mas o recado é esse. Pode voltar para mim, por favor. O recado é esse. Se você está de moto, tome mais cuidado, tá? Mesmo que a preferencial seja a sua, reduza a velocidade. Tá num cruzamento onde você sabe que tem batidas, passe mais atento, dê uma buzinadinha para que os motoristas fiquem ligados. A moto bate, quando o carro bate em você, acerta você. É o seu joelho, é o seu cotovelo, é o seu pescoço. Então tome mais cuidado, tá? Mesmo que você esteja certo, redobre a sua atenção, porque você vai se dar mal no caso de um acidente.